Povo amado do Deus vivo, povo salvo no Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Você que gosta de ouvir e meditar a palavra de Deus, através destes canais de comunicações, pois bem, sejam convidados para a gente, nesse momento, ler e meditar a palavra de Deus através deste veículo de comunicação, neste caso o YouTube, canais de comunicações que, criados por Deus, é uma ciência, comunicação. É uma ciência dada por Deus e criada por Deus para que o Evangelho seja expandido com mais rapidez para todos os povos, línguas e nações, como assim o Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, nos ordenou que a gente pregasse esse Evangelho para toda criatura, para todas as nações. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E hoje a comunicação criada por Deus nos dá essa possibilidade para esse Evangelho, para que a palavra de Deus seja expandida com rapidez, com muita prática, e é um dom de Deus. Meus irmãos, e nesse momento a gente convida vocês para a gente, antes da leitura e meditação da palavra, a gente orar ao Senhor da glória, ao Rei da glória, Criador de todas as coisas, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nosso Pai também, através de Jesus Cristo. Sim, porque Jesus é o Filho unigênito do Pai. E nós, a partir do momento que ouve, crê e passa a obedecer a palavra, a gente passa a ser filhos através de Cristo, por adoção em Cristo. Então, meus irmãos, nesse momento a gente convida para fazer uma leitura do Salmo 110 e um complemento de Hebreus capítulo 7, que se trata de um mesmo assunto. Então a palavra de Deus diz, antes a gente ora e diz: Senhor nosso Deus, Pai Santo de infinito poder, nós sempre te pedimos, ó Pai, seja nosso convidado de honra, fica entre nós, nós que estamos lendo e meditando a Tua palavra, e todos os ouvintes que através deste veículo de comunicação, onde ele alcançar, o Senhor esteja abençoando, abrindo os ouvidos para que eles ouçam, e o entendimento para que eles entendam, de acordo com o conselho de Sua vontade. Pai Santo, em nome de Jesus, tudo nós te pedimos. E também em nome de Jesus, Seu Filho amado, que tudo a gente te agradece. E que a honra e a glória seja unicamente Sua, ó Pai. Pai Santo que está no céu, seja feita a Sua vontade, tanto aqui na terra como no céu, hoje e eternamente. Porque Seu, ó Pai, porque Teu é o poder, a glória e a eternidade para sempre. Amém. Então, meus amados irmãos, o primeiro texto vai ser o livro dos Salmos, que diz assim o texto e o título do texto sagrado que vamos ler: O reino e o sacerdote do Messias é eterno e perfeito. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre teus inimigos, apresentar-te-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho, esmirjando
da aurora serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependeu e nem se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Falou a seu filho amado com juramento. Segundo a ordem de Melquisedeque, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Esse juramento que Deus fez, que Jesus Cristo, Filho dele, nosso eterno Salvador, Deus jurou que ele seria sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Sacerdote perpetuamente, porque aqueles sacerdotes da antiga aliança eram passageiros, eles não eram perfeitos, eram homens pecadores que precisavam todos os anos levar sacrifícios de animais para o perdão dos pecados do povo e deles mesmos. Tão imperfeito era aquela antiga aliança, mas apontava para a perfeição, que é a nova aliança hoje em Jesus Cristo. Aqueles sacrifícios de animais eram somente simbólicos, era somente algo que apontava para o que haveria de vir, o sacrifício de Cristo na cruz. Jesus já veio, nasceu há 2026 anos atrás, pregou a palavra de Deus conforme Deus assim mandou, morreu pelos pecados de todo o povo de Deus e ressuscitou e está vivo à direita do Pai, para se cumprir o que Deus prometeu, porque Deus é fiel e prometeu através de juramento que ele, Jesus Cristo, seu Filho amado, seria, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote eternamente. Por isso que ele ressuscitou, está vivo e o seu reino é eterno. Vive intercedendo por todos os seres humanos, principalmente pela sua igreja aqui na terra, porque é o único mediador, é o único intercessor entre Deus e os homens, é o único mediador de toda graça, Jesus Cristo, homem. Graça. Como somos repetitivos quando a gente sempre repete. E é bom para a gente aprender até nos dias de hoje, já que é muito antigo. Graça, favor imerecível. Graça, que Jesus é o único mediador de toda graça. É o dom gratuito de Deus para todo aquele que crê e obedece a palavra do Deus vivo, que veio ao mundo através dele, enviado pelo próprio Pai, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa promessa que Deus fez, que Jesus seria e é, porque Deus é fiel, sacerdote eternamente, e ele jurou. O ser humano quando jura, quando faz um juramento, ele jura por alguém que é mais alto do que ele, por uma autoridade sobre ele, porque sempre um ser humano tem um outro que exerce a autoridade sobre ele. Mas Deus não tem ninguém acima dele. Ninguém deu conselho a Deus, ninguém orientou Deus, ninguém distribuiu sabedoria para Deus, porque Deus é a própria sabedoria, é o dono da sabedoria. Deus criou todas as coisas por intermédio de sua infinita sabedoria e não pede conselho a ninguém, porque ele dá conselho através de sua palavra em Jesus Cristo. Jesus Cristo, entre os vários títulos que ele tem o do bom conselheiro, príncipe da paz,
Pai da eternidade, porque Ele é eterno, porque Deus, como é eterno, jurou que seu Filho também seria uma eternidade, como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote eternamente, o sacerdote para sempre. Então, meus irmãos, aqui está graça, favor imerecível. Pela graça, Deus nos deu o dom gratuito, Jesus Cristo, que veio ao mundo em forma de ser humano. Ele mesmo subsistindo como Deus, como diz a própria palavra do Senhor, ele se esvaziou. Ele não usurpou como homem o querer ser igual a Deus, mas ele se humilhou e foi obediente em tudo, até a morte e morte de cruz. E Deus assim lhe deu um nome acima de todo nome, tanto na terra como no céu, o nome Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Senhor dos senhores. E assim lá em Apocalipse diz que no dia da sua segunda vinda, Jesus, com toda a sua majestade, com a sua coroa verdadeira que o Pai deu, não com a coroa dada pelo ser humano, como deram a ele, como quando ele veio ao mundo em forma de ser humano, colocaram uma coroa de espinho, espinho extraído da árvore que ele mesmo criou. Mostrar a maldade que é o ser humano, a tendência maldosa que o homem trouxe depois da desobediência, lá através do primeiro casal. Então, para acabar com essa primeira maldade do primeiro nascimento, necessário vos é nascer de novo pela água e pelo Espírito. Tem que acontecer o processo de morte da velha criatura pecaminosa, segundo a carne e o sangue, para nascer o novo homem. Não o homem mais criado do pó da terra, não esse corpo sanguíneo criado do pó da terra, mas seres humanos transformados por Deus, pela água e pelo Espírito, através da palavra de Deus que veio através de Jesus, para fazer parte do novo corpo, agora o corpo espiritual, que é a igreja, onde é o cabeça Jesus Cristo, e os membros dessa igreja é o povo obediente ao cabeça. São governados pelo cabeça, Filho de Deus, são obedientes aos conselhos de Jesus e à palavra de Deus que veio ao mundo através de Cristo. No Salmo aqui, a gente vê ainda Davi tendo essa visão. Quando ele diz, eu vi o meu Senhor sentado à direita do meu Senhor. E Deus, que é o Pai, o Senhor, Criador, olha para o seu Filho e diz que Deus também deu o poder de Jesus ser Senhor de todas as nações, quando ele foi obediente em tudo, até a morte e morte de cruz. Deus autorizou que toda língua confesse Jesus Cristo como Senhor e que todo joelho se dobre diante dele e o adore, até mesmo os anjos do céu o adorem para a honra e glória do Pai. Jesus Cristo é autorizado por Deus para que toda língua confesse que Ele é o Senhor e que todo joelho o adore, se dobre diante dele e o adorem. Isso tudo com autorização do Supremo e Soberano Deus, para a honra e glória do Pai. E Davi tem essa visão, onde vê Deus, o Senhor, sentado no trono com seu Filho, que Deus nos constituiu como Senhor também, e é um só, é uma unidade. E ele disse, eu vi o Senhor, o meu Senhor, assentado à direita do meu Senhor. E Deus disse a seu Filho, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo de seus pés. Então, meus amados irmãos, Jesus Cristo, como eternamente é o sacerdote, morreu, ressuscitou e está à direita do Pai vivo, sendo sacerdote eternamente, como assim Deus jurou, e jurou por ele mesmo, porque não tinha nenhuma autoridade maior do que ele para ele jurar
Então Deus, todas as promessas que Ele fez, Ele jurou por Ele mesmo. Então, meus irmãos, aí aqui, Jesus uma vez pega aquela multidão que estava ali ao lado dele e pergunta: de quem é que vocês acham que o Cristo é filho? E eles dizem: de Davi. A gente sabe que Jesus, segundo a carne e o sangue, porque a Bíblia diz que os que são de Deus são bem-aventurados e confessam que Jesus veio em carne e sangue. Porque a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e sabedoria, na pessoa de Jesus Cristo, ser humano. Depois que o ser humano, gerado por Deus, através do Espírito Santo, nasce, quando ele começa a falar, a palavra de Deus se faz carne nele. Para a gente entender bem que Deus nunca foi gerado em ventre materno para ter mãe. Deus nunca foi gerado em ventre materno para ter mãe. Quem foi gerado em um ventre materno foi o Jesus Cristo, Filho de Deus. Como ser humano, ele foi gerado no ventre de sua mãe, pelo Espírito Santo. Nunca praticou pecado, mas assumiu os pecados de todos os salvos lá na cruz. Ele veio sem pecado e sem pecados voltou para a glória. Esta é a diferença de Jesus para o restante da humanidade como homem. Como homem, ele se esvaziou como Deus. Não usurpou o querer ser igual a Deus, mas foi obediente a Deus, a seu Pai, em tudo, até a morte de cruz. E como homem, ele se fazendo igual a nós em tudo, só não no pecado, porque Jesus não praticou pecado. Mas como homem, ele teve uma mãe. Como homem, Jesus teve uma genealogia, porque ele, como Deus assim enviou, ele era da descendência de Davi. Por isso que o povo chamava Jesus filho de Davi. Mas Jesus ali pergunta: como é que o Cristo pode ser filho de Davi e Davi pode ser seu pai, se o próprio Davi reconheceu ele como Senhor no livro dos Salmos, quando ele teve a visão? Ora, se Davi reconheceu ele como Senhor, como Deus, a parte divina de Jesus, como palavra de Deus, ele é Senhor de Davi. Ele é pai de Davi, criador de Davi, criador de toda a humanidade. Ele é antes do mar, do sol. Ele é antes de toda a criação, porque a palavra de Deus sempre existiu e sempre estava com o Pai na eternidade, antes que o mundo fosse mundo. Ele sempre existiu como palavra de Deus. E a palavra criou todas as coisas. Mas Deus, com sua infinita misericórdia, depois que o homem peca contra Deus, o homem fica distanciado da glória de Deus. Para Deus ressuscitar aqueles que creem e obedecem, Deus agora faz um novo corpo. Não mais um corpo humano, carne e sangue, como fez o primeiro corpo, Adão, do pó da terra. Mas agora é um corpo espiritual, de um povo que se transforma pela água e pelo Espírito, morre a velha criatura pecaminosa e passa a fazer parte do novo corpo, igreja, onde o cabeça é Jesus Cristo e os membros são os obedientes a Jesus Cristo, a palavra de Deus. Jesus, com a autorização do Pai, é o governo deste corpo, que é o corpo de Cristo, igreja do Deus vivo. E assim deixa claro quando Jesus disse que Davi não pode ser o pai dele como Deus. Jesus Cristo como Deus não tem pai, não tem mãe, não tem genealogia. Jesus Cristo como verbo de Deus, como palavra de Deus, foi quem criou todas as coisas. Jesus como palavra de Deus é antes de Adão, porque foi ele quem criou o homem. Quando, do mesmo jeito que ele diz, faça-se a luz, faça-se as trevas, faça-se o mar, faça-se toda a criação, ele também diz com o ser humano: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Isto foi o poder da palavra de Deus, foi com que fez toda a existência. Ele é antes de tudo,
como palavra de Deus. Ele é antes de Maria, é antes de Abraão. Vamos mais fundo na história real e verdadeira. Jesus, como Deus, como verbo de Deus, como filho de Deus, é antes dele mesmo como ser humano. Antes de Jesus vir ao mundo e ser gerado como um ser humano, a palavra de Deus já existia na glória. Porque três testificam no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. E três aqui na terra testificam. Os três no céu, o Pai, a palavra e o Espírito, é uma unidade, é um só Deus. E os três aqui na terra que testificam é o Espírito, a água e o sangue. O Espírito de Deus testifica que Jesus é o Senhor. E o Espírito de Deus testifica em nós, os salvos em Cristo, que nós somos filhos de Deus. Para provar e testemunhar, quando Jesus dá o último suspiro, a lei que Moisés recebeu de Deus, a lei mosaica ou a lei da antiga aliança, dizia que todo crucificado, após ele dar o último suspiro e morrer, os soldados quebravam as pernas. Mas sobre Jesus foi diferente, que as profecias diziam que nenhum de seus ossos seriam quebrados. Jesus é a perfeição. E quando Jesus dá o último suspiro, os dois também, um de um lado, outro do outro, os dois malfeitores, morreram também. Diferente de Jesus, que Jesus ressuscitou e está vivo. Mas quando eles deram o último suspiro, os soldados vieram, quebraram o malfeitor, as pernas do malfeitor que estava crucificado à direita de Jesus, quebraram as pernas do malfeitor que estava crucificado à esquerda de Jesus, mas quando chegaram em Jesus, não quebraram suas pernas, para que as promessas de Deus, através das profecias, se realizassem. Eles não quebraram as pernas de Jesus, porque nenhum de seus ossos poderiam ser quebrados, e não foi. Mas, ainda assim, para testemunhar que Jesus veio em sangue, com sangue e água, como todo corpo humano. Nosso corpo tem sangue, tem água, e tem o Espírito que Deus nos deu. Então, ali, um dos soldados enfiou uma lança no seu peito, e escorreu sangue e água para testemunhar que Jesus, como homem, foi igual a nós em tudo, só não no pecado. E porque ele não pecou, ele morreu por causa dos pecados de todos os salvos, mas praticados por ele, ele não praticou nenhum dolo. Sua boca só saiu perfeição, que é a palavra de Deus. Sua boca só saía bons ensinamentos, e todas as práticas de Jesus eram do bem. Ele não praticou pecados, mas morreu pelos pecados dos salvos, para a honra e glória do Pai. Então aí está a diferença. Jesus Cristo, o homem, se fez igual a nós em tudo, só não no pecado. Jesus Cristo, como homem, quando foi gerado como homem, ele teve uma mãe. Ele teve genealogia. Ele nasceu como homem. Ele viveu e pregou, mas a sua pregação era a palavra de Deus. Mas ele viveu como homem. Ele morreu como homem porque Deus nunca morreu, assim como ele nasceu como homem porque Deus nunca nasceu. Deus não tem início de dias, nem fim de vida, diz a palavra de Deus, verdade é. Você vai ler lá em Mateus, por exemplo, o Evangelho de Jesus Cristo com a narração de Mateus, no capítulo 1 você vê a genealogia, até chegar em Jesus. Apesar de José ser o pai adotivo de Jesus, não gerou Jesus, foi o Espírito Santo que o gerou, mas a gente sabe que ele foi gerado no ventre de Maria, e Maria, como mãe, era descendente de Davi.
e José como pai adotivo, descendente de Davi. Mas aí é onde estava a genealogia de Jesus como homem. Ele foi gerado num ventre materno, que era descendente de Davi como homem, como Deus e como palavra de Deus. Ele é Senhor de Maria, Senhor de Abraão. E ele, Jesus Cristo, existiu antes dele mesmo ser homem. Antes dele ser gerado no ventre de uma mulher e nascer como homem, a palavra de Deus já existia lá na glória e estava com o Pai. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus e a palavra criou todas as coisas. Então, tem esses mais na frente, aqui a gente vê em Hebreus, onde é um livro que não tem autoria humana, mas a gente crê que o autor é o Espírito Santo. Não tem autoria humana, porque Hebreus narra uma transição da antiga aliança para a nova aliança. E não tem autoria humana, é o Espírito Santo. Hebreus 7 fala sobre Melquisedeque. Melquisedeque é a ordem sacerdotal de Jesus, sacerdote eternamente. E diz assim: Melquisedeque, tipo de Cristo. Ou seja, Melquisedeque tipificando Cristo, apontando para Cristo, semelhante ao Filho de Deus, como palavra de Deus. Diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente, ou seja, sacerdote eternamente. Como Jesus recebeu de Deus e Deus jurou, registrado está no livro dos Salmos 110, que Jesus seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque eternamente. Então, como é que Melquisedeque aparece aqui? Simbolizando, tipificando Jesus Cristo, não como homem, porque Jesus Cristo como homem teve uma genealogia. Jesus Cristo como homem, ele teve uma mãe, mas como Deus ele não tem pai, não tem mãe. Como Deus ele tem o Pai da glória, ele é o próprio Deus, ele é o Pai de tudo, como palavra de Deus. Jesus como Deus, diz aqui, Melquisedeque quando apareceu, ele apareceu sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de vida, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote eternamente. Mostrando que Jesus Cristo, como palavra de Deus, como Filho de Deus, é o próprio Deus. Jesus Cristo existiu antes de toda a criação, então é antes de Maria. Como Deus, Jesus Cristo não tem mãe. Ele não tem início de dias, nem fim de existência, nem tem genealogia. Espiritualmente falando, ele é eternamente o Rei da Glória. Eternamente o Criador de todas as coisas. Ele é quem é o Pai de toda a criação, como palavra de Deus. Ele é o Pai de toda a humanidade, como criação, porque toda a humanidade é criatura de Deus, mas passa a ser filhos através do unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo, e passamos a ser filho, toda a humanidade, quando passa a crer e obedecer a palavra de Deus,
filhos por adoção em Cristo. O herdeiro verdadeiro de tudo é o Filho de Deus, Jesus Cristo. Os salvos em Cristo, a gente passa a ser co-herdeiro em Cristo. No momento que a gente passa a ser filhos por adoção em Cristo, a gente passa a ser co-herdeiro em Cristo. Porque o Filho unigênito é Jesus. E o herdeiro verdadeiro e único de Deus é Jesus. Mais uma vez, repito, no momento em que a gente passa a fazer parte do corpo de Cristo, obedientes à palavra de Deus, a gente passa a ser filhos por adoção em Cristo. A gente passa a ser co-herdeiro através de Cristo. Porque Cristo é o Filho único do Pai, Cristo é o herdeiro único. Mas através dele a gente passa a ser herdeiro, co-herdeiro, através dele, do verdadeiro herdeiro, Jesus. E a gente passa a ser filho por adoção em Cristo, porque o Filho unigênito do Pai é Cristo. Então, meus irmãos, esta é a verdade. Esta é a verdade. Jesus, como Deus, não tem mãe, não tem pai. Ele não tem início de vida, de dias. Ele não tem fim de existência. Ele foi desde o princípio, antes de tudo ser criado, ele já existiu e criou todas as coisas. Ele é agora o Deus vivo e todo-poderoso e soberano. E ele será sempre o porvir. É uma eternidade no passado, no presente e no futuro. Sempre existiu e sempre existirá. A palavra de Deus é a única coisa que não passa, permanece para sempre. Jesus Cristo é como o Pai. O Criador é eterno. Jesus Cristo, seu amado Filho, é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, com autorização do Pai, por juramento. Juramento que Deus jurou por Ele mesmo, porque não tinha nenhuma autoridade acima dele. Deus é soberano. Então, todas as promessas que Deus faz ao humano, ao ser humano, é por Ele mesmo e é pela graça, favor imerecido. Pela graça, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo e autorizado por Deus, claro, diz que a salvação é pela graça. Não é mérito humano, não é pelas obras humanas, para que ninguém se vanglorie diante de Deus, mas é pela graça sois salvos. Paulo orando por 3 vezes a Jesus, Paulo que recebeu de Deus pela graça um conhecimento muito grande, mas pela graça. Paulo tinha um espinho na carne que a Bíblia não explica o que é, mas a gente sabe muito bem que é algo que ele não podia se vangloriar como ser humano. Mas ele tinha que se render ao Senhor da glória, se submeter como todo ser humano, tem que se submeter a Deus, porque Deus é soberano e tem que glorificar a Deus. Mérito humano nenhum santo teve. Os santos de Deus é pela graça e misericórdia de Deus. E Paulo, orando por 3 vezes a Jesus, pediu para que Jesus tirasse aquele espinho na carne dele, porque ele era humilhado. Mensageiros de Satanás lançavam em rosto, batiam no rosto dele. Certamente diziam: quer ser santo, quer ser isso, tão santo, mas praticou tanta coisa na velha criatura, como todo ser humano na velha criatura. Tem que nascer de novo para poder morrer a natureza pecaminosa e nascer o novo homem instruído por Jesus Cristo, pela palavra de Deus. Então Paulo ora a Jesus por 3 vezes e Jesus disse: Paulo, a minha graça te basta. Pela graça sois salvos. Pela graça Maria foi mãe de Jesus Cristo, homem. Porque Jesus Cristo, como Deus, é como ela se encheu do Espírito Santo e falou através do Espírito Santo. A minha alma se alegra no Senhor, e meu espírito se exalta em Deus, meu Salvador.
Maria, cheia do Espírito Santo, reconhece Deus como Deus dela, Senhor dela e Salvador dela. Maria, cheia do Espírito Santo, quando manda a mensagem de volta, e o anjo chega já dizendo e deixando claro para Maria e para todos nós que ela ia ser mãe do ente santo que estava por vir. E ela era uma bem-aventurada entre as mulheres, pela graça de Deus, ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus Cristo, o homem, diz: Ave cheia de graça. Já chegou dizendo: Maria, tu não tem mérito humano, mas você é uma ave cheia de graça. Maria não sabia que saudação era aquela, e o anjo diz: tu encontrastes graças diante de Deus, tu sois uma agraciada. E Maria, no seu cântico, diz: a partir de agora todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. E sim, porque ela encontrou graça diante de Deus para ser mãe de Jesus Cristo, o homem. Foi uma escolhida, uma agraciada. Existe uma diferença entre o agraciador e o agraciado. A humanidade que recebe os benefícios de Deus são agraciados, recebem a graça. E o agraciador é Deus, é quem dá a graça. E Jesus é o mediador de toda a graça entre Deus e os homens, porque Ele é o dom gratuito de Deus. É claro e óbvio. Claro, e se faz notório, a palavra de Deus não nos deixa dúvida, porque a palavra de Deus não nos traz confusão, é 100% verdadeira, e Deus nos deu o Espírito Santo para isso, para a gente entender e obedecer, e bem-aventurados são aqueles que recebem esse dom de Deus, do entender a palavra de Deus e ser gratos a Deus. Então, concluindo, Maria, mãe de Deus? Não. Maria, serva de Deus, pela graça? Sim. Deus, Senhor de Maria? Sim. Ela mesma, cheia do Espírito Santo, revela. Deus é Deus de Maria? Sim. Deus, no sentido espiritual, é o Pai de Maria, como o Pai de todos os santos e salvos pela graça? Sim. Deus é Salvador de Maria e de todos os salvos pela graça? Sim. Maria é nossa mãe? Não. Maria é nossa irmã? Sim. Porque ela foi obediente à palavra de Deus, uma agraciada, recebeu a graça de Deus para ser mãe de Jesus Cristo, o homem, e foi obediente a Deus, como ela disse, que o poderoso fez nela muitos benefícios, na sua humilde serva. Ela mesma chama ela de humilde serva do Senhor, e exalta a Deus, que é o Criador e o Todo-Poderoso. Estendeu as mãos e fez muitos benefícios na sua humilde serva. Isso é o cântico de Maria. E que a partir dali todas as gerações chamariam ela de bem-aventuradas. E bem-aventurados somos todos nós, que ouve e obedece a palavra de Deus. Pela graça a gente recebe o chamado para sermos salvos em Cristo, como o próprio Jesus disse. Antes, bem-aventurados todos aqueles que ouvem, creem e obedecem a palavra de Deus. E uma mulher diante de uma multidão, vendo a sabedoria de Jesus, pensando que abafava, queria agradar Jesus segundo a carne. E disse: bem-aventurada aquela que te concebeu, bem-aventurado o ventre que te concebeu e os seios que lhe amamentaram. Jesus disse: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem, creem e obedecem à palavra de Deus. Antes, bem-aventurados aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus. São bem-aventurados como Maria, todos os que obedecem a Deus. São bem-aventurados, como Paulo disse, todos os salvos, porque pela graça somos salvos.
Somos salvos e obedientes a Deus pela graça. A humanidade não tem mérito nenhum humano diante de Deus. Ninguém pode se vangloriar diante de Deus. Nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem Maria, nem Tomé, nem um salvo, nem um santo pode se vangloriar diante de Deus, mas pode dar glória a Deus por eles terem encontrado a graça, achado graça diante de Deus, foram agraciados. O agraciador é Deus, é quem dá a graça e a misericórdia. E o mediador de toda graça entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o dom gratuito de Deus. Meus amados e queridos irmãos, que esta palavra de Deus seja aplicada em nossas mentes com sabedoria dada por Deus, através de seu Santo Espírito, vindo do trono da graça, para que a gente entenda e glorifique a Deus, para a honra e a glória ser somente, unicamente de Deus, porque só Deus é digno de toda a honra e toda a glória. O Altíssimo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Pai também, através de Cristo Jesus. A paz do Senhor, ouvintes desse canal, povo de Deus, igreja do Deus vivo, coluna e fortaleza da verdade. Amém.